novamente, para quem viu a chamada aí no canal, pessoal, nós já tivemos a semana de acolhimento, tivemos a semana de masterclass, tivemos a semana da avaliação diagnóstica, enfim, vamos aos nossos conteúdos programáticos, né? Estávamos eu e o professor Alexandre conversando agora, antes do início da aula, finalzinho da tarde, né? Alinhando aqui por onde nós começaríamos, né? Porque não que a gente não tenha um rumo para seguir, não é isso. Como nós gostamos sempre de deixar claro, né? O plano de curso, ele é o norte, tá? Para ele poder orientar a maneira como nós vamos seguir. Agora, a ordem cronológica, a sequência, a gente conversa. E a cada semestre a gente pode estar alterando isso, tá? Antes de falarmos de normas, antes de falarmos da parte de sistemas de numeração, nós conversamos aqui e decidimos primeiramente dar uma passada geral na parte de evolução histórica computacional, falar das gerações de computadores, para que depois nós entremos diretamente ao ponto aqui de falarmos sobre normas e ambientes informatizados. Porém, acho pertinente, acho bacana voltarmos um pouquinho no tempo e entender o que precedeu esse momento que estamos agora. O que transformou, tornou possível esse tipo de situação aqui, né? Porque estamos nesse exato momento em uma escola técnica que tem aqui, no mínimo, se não me falha a memória, 3 cursos técnicos nesse momento direcionados única e exclusivamente à tecnologia da informação. E se estamos fazendo isso hoje, né, numa plataforma remota, com vocês em casa, nós aqui, e o trabalho sendo feito, é porque em algum momento na história alguém acreditou que os computadores poderiam estar na casa das pessoas, né? O que era inimaginável há 50, 60 anos atrás. Então, antes de entrarmos nas normas, antes de falarmos sobre fundamentos, a parte de sistemas de numeração que está na nossa base tecnológica, acho pertinente voltar um pouquinho e entender aonde tudo começou e o porquê, beleza? Por isso, vamos começar falando sobre a parte de geração, evolução das gerações dos computadores em relação à tecnologia. Como era, como essa transformação veio ocorrendo, tá? E como chegamos aqui, que é muito importante, para onde está sinalizando o nosso norte aqui, né? Para que tecnologia ou quais tecnologias poderão estar, digamos assim, norteando o nosso trabalho daqui a 10 anos ou daqui a 20. Tudo bem? Então, esse vai ser o assunto de hoje, inicialmente a parte de evolução histórica, as gerações dos computadores. Fiquem à vontade para poder perguntar. Como eu estava conversando também com o professor Alexandre, por coincidência, às quartas-feiras eu tenho essa aula de manutenção de computadores na ETEC de Mongaguá, né? E a ideia da escola disponibilizar essa aula toda num único dia é justamente observando quando nós estamos em formato normal, né, pessoal? Com aulas práticas, né? Onde você tem a possibilidade de entrar com a parte introdutória, a parte de apresentação, a parte de exposição, por exemplo, num primeiro bloco, né, antes do intervalo, e depois do intervalo, irmos para o laboratório. Veio a pandemia, enfim, todos nós já sabemos, ponto. E aí, nos vimos diante de um desafio. Temos a noite cheia, né? Com um conteúdo que, em tese, ele tem uma linha de abordagem operacional, ou seja, ele pede uma abordagem prática, embora num primeiro momento, né, e o professor Alexandre, que também tem uma larga experiência nisso, antes de praticar, mesmo que estivéssemos hoje na escola, dentro da sala de aula, dificilmente nos primeiros meses nós iremos para o laboratório. A gente, primeiramente, entra com conteúdo para depois irmos praticar. E nesse momento, com pandemia, com aula remota, a gente se vê diante do desafio. Como dinamizar essas aulas? Como não tornar essas aulas algo repetitivo, monótono, sem dinâmica? É fácil. É trazendo a participação de vocês. É sair da aula expositiva e a gente ter a possibilidade de promover, como nós já comentamos na terça-feira, que também temos aí 5 aulas, né?
a aula dialogada, quando vocês procuram participar, e a gente sabe que isso é um processo natural, tá? A gente não força esse tipo de coisa. À medida que o tempo for passando, vocês vão se sentindo mais à vontade e vão participando, interagindo um pouco mais, e nós aqui, tanto eu como o professor Alexandre, vamos procurar sempre alternar, né? Conteúdo no primeiro bloco, uma atividade no segundo bloco, nós já temos alguma coisa programada para as próximas semanas, que a ideia é tornar isso aqui o mais dinâmico possível, né? Para quem enxerga o ensino remoto como algo limitado, eu vejo justamente no sentido oposto. Esta tela aqui que nos aproxima, ela nos dá possibilidades infinitas. Não acho que seja limitadora, pelo contrário, a gente pode fazer qualquer coisa através dessa tela. Tudo bem? Professor Alexandre, fique à vontade, algum complemento? Então, perfeito. Eu acho que o principal nosso aqui é a gente compartilhar conhecimentos, né? E espero também que vocês tragam, né, alguma experiência aí de vocês com relação aí ao nosso contexto, né, das aulas, não somente de hoje, né? Para a gente poder, aos nossos encontros, enriquecer aí cada vez mais nossos conhecimentos. Ok? Vamos lá, vamos dar adiante. Beleza, então. Bom, sendo assim, mas desculpa, Alexandre, interrompi, queria concluir o raciocínio. Não, ok, pode ir, vamos em Beleza. frente. Pessoal, também outra coisa legal para a gente falar aqui, talvez no segundo bloco a gente traga para vocês aí, um apanhado aí da avaliação diagnóstica. Não sei se, eu não cheguei a concluir todas aqui, né? Não sei se o professor Alexandre tem essa ideia de comentar alguma coisa. Se nós não fizermos isso hoje, na próxima semana, nós podemos trazer aqui também um apanhado aqui, digamos assim, uma síntese, né, do que vocês responderam, para que a gente possa, pelo menos, dar um retorno. Se não for hoje, na próxima semana, estou tocando no assunto só para não ficar em aberto, tudo bem? Sim, provavelmente semana que vem a gente consiga passar essas informações e bater um papo aí com o pessoal com relação aos resultados dessa avaliação diagnóstica. Beleza, então. Bom, pessoal, então, sendo assim, vou compartilhar minha tela com vocês. Eu não sei você, Alexandre, mas eu estou aqui num duelo, né, de vida ou morte, com a autenticação da plataforma Teams, no caso da Microsoft, que a todo momento eles estão me enviando confirmações pelo smartphone. Então, se vocês ouvirem o smartphone apitando aqui, é o meu, tá? Desculpem, porque simplesmente eu optei por não instalar o módulo autenticador aqui. Eu quero, o computador é meu, o smartphone é meu, eu não vou instalar nada. Eu confirmo 10 vezes, mas chega. Eu preciso ter um pouco mais de autonomia aqui. Tem horas que você tem que confirmar que você é você mesmo 20 vezes, que horror. E não para, né? Pior que Não para, e não é funcional. E tanto é que eu saí do Google Chrome, eu estou usando agora o Edge, Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft, para ver se melhora um pouquinho, porque estava até travando. O Teams, para mim, parou. No final da aula, agora, no começo da tarde, o Teams parou, porque eu não estou usando a versão instalada, eu estou usando a versão online. Ele simplesmente parou, não quis atualizar mais, porque eu acho que eu não sei se porque eu não instalei o módulo de autenticação aqui, mas, enfim, estou no Microsoft Edge, está ok. Qualquer coisinha, se vocês perceberem um celular vibrando, apitando, é o meu por conta da autenticação da Microsoft, tudo bem? Eu preciso confirmar a todo momento que eu sou eu, né? Seria muito bom se não precisasse, né, Alexandre, e viesse alguém para trabalhar no nosso lugar, mas isso não acontece, né? É verdade. Não, não precisa. Ninguém vai vir aqui para fazer o teu trabalho. Então, não precisa confirmar que é você que está aqui. Mas, beleza, é uma questão de segurança. Sabemos que isso hoje é um procedimento normal. Compartilhando minha tela. Deixa eu voltar aqui para o Google Chrome. Estou com umas informações aqui que, ao longo, né, das nossas explanações, nós vamos alternando, né? Essa contagem de transistores não é para agora, tá? Vamos começar por aqui. Bom, vamos lá. Primeiramente, né? Computador, todos vocês conhecem, né? A ideia da disciplina de instalação e manutenção de computadores é passar conhecimento sobre a parte interna do computador. As peças, os componentes,
como é que eles interagem, como é que eu instalo, como é que você configura. E aí, como nós já comentamos inicialmente, e nós temos uma classificação aqui, digamos assim, bem básica no segmento computacional, né? Nós temos a parte que é relacionada a equipamentos, que é o assunto que nos traz aqui, digamos assim, que é o nosso universo de trabalho, de estudos, o nosso contexto de abordagem, que nós conceituado, né, como hardware. Então, dentro do segmento de hardware ficam as peças, os componentes, toda a parte física. E no segmento lógico dos programas, aplicativos, linguagens de programação, nós temos um outro segmento também da mesma importância, que é o segmento do software. Acredito que em todas as primeiras aulas de vocês dentro do curso, em algum momento, algum colega abordou essa divisão clássica da esfera computacional. Dentro do segmento de hardware, que é, digamos assim, o nosso universo de trabalho, a nossa atmosfera aqui em MC, vamos começar inicialmente falando sobre a evolução tecnológica. Como eram os computadores na década de 40, que precederam esse momento que estamos aqui, nesse momento agora. Tudo bem? Essa evolução, esta transformação tecnológica, passa por alguns momentos aqui que valem a pena nós pararmos, abrirmos um tempinho, criarmos uma fenda no tempo e aprofundarmos um pouquinho. A ideia não é nos tornarmos aqui paleontólogos digitais, procurarmos por fósseis tecnológicos. Não, não é isso. Mas, primeiramente, observar e entender como, ou tentar pelo menos imaginar o que passava na cabeça desses desenvolvedores lá atrás, que simplesmente, sob o nada, desenvolveram tantas coisas que tornaram-se possíveis para hoje, para nós, tudo que nós temos à nossa disposição. Então, algumas pessoas, algumas personalidades, alguns nomes que nós vamos citar aqui, não são apenas personagens importantes da história da tecnologia, mas são gênios de uma arte, porque eu considero isso aqui uma espécie de arte, com todo respeito à arte. Mas criar a partir do nada alguns conceitos e algumas linhas de pensamento é também um estado da arte. Tecnologicamente falando, mas não deixa de ser um estado da arte. Da onde veio tamanha inspiração, tamanha genialidade? Tá ok? Então, durante as falas aqui, abriremos algumas fendas no tempo e vamos descer um pouquinho para dar um pouquinho mais de ênfase a algumas personalidades e alguns momentos, porque valem a pena conhecer um pouquinho mais sobre essas pessoas. Bom, hoje, né, na esfera da microinformática, que é o que nós temos à disposição, vou primeiramente posicionar o que nós temos em mãos, desculpem, concordância nominal, para que a gente possa voltar e falar da primeira geração. A maioria de vocês, acredito eu, tá? Não vi aí o formulário de resposta de vocês em relação à avaliação diagnóstica desse componente, mas já vi de outros, né? A maioria está usando smartphone. E o smartphone hoje né, também faz parte desse contexto de dispositivos computacionais. Quando nós falávamos, há 20 anos atrás, desta aula aqui dentro de MC, o nosso objetivo estava parado, posicionado sobre computadores, hoje não mais. Quando falamos de dispositivos computacionais, e isso já comentamos dentro de outras aulas aqui, nós temos um leque de opções muito maior, né? Smartphones, Smart TVs, o conceito hoje de casas inteligentes, casas automatizadas, com assistentes de voz, tudo conectado e com interatividade. Isso começa onde? Começa aqui.
Pessoal, pedi aquela gentileza para vocês, quem estiver acompanhando a reunião, por favor, lembre de desligar o áudio, senão fica para nós aqui também e começa a dar uma interferência na nossa fala, por gentileza. Quem estiver com o áudio aberto aí. A primeira geração dos computadores, tá ok? Qual foi a tecnologia que serviu de base para os primeiros computadores? E vale lembrar que nesta época aqui não eram computadores. Aliás, não eram microcomputadores. O conceito de microinformática ainda não existia. Aqui era um computador. Ou computadores de grande porte, grandes dispositivos. Nessa geração aqui, a tecnologia utilizada para fazer funcionar esses equipamentos na época, digamos assim, entre 1946 e 1954, eu costumo observar esta questão de datas, cronologias, porque geralmente isso aqui são datas aproximadas, tá, gente? Se vocês pesquisarem outras fontes, pode estar aqui 1945, 1947, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dentro de uma aproximação, coincidem, tá ok? Então, não vamos nos prender aqui ao número com exatidão, mas sim à tecnologia em questão, que é o assunto que nos traz aqui. Então, na década aí, ó, meados de 1945, 1946 até 1954, os computadores da época, que não era algo comercialmente disponibilizado, tá? Usavam que tipo de tecnologia? As válvulas, que são esses dispositivos aqui, ó. Que para a maioria de vocês não significa absolutamente nada, né? Acredito aí que a grande maioria nunca tenha visto uma válvula. Isto aqui é uma válvula. Tá ok? Olha o tamanho de uma válvula na mão, em relação aqui, proporcional ao tamanho de uma mão. Então, se você precisasse, né, de uma quantidade grande de válvulas, obviamente que era uma quantidade relativamente alta para manter o computador funcionando, vale lembrar que ele precisava ocupar um grande espaço nesta época aqui, né? E para quem nunca viu uma válvula, porque acredito que a grande maioria aqui, né, pela faixa etária, não viu. Mas, se tivermos algum representante aí, né, com algum cabelo branco na sala, que possa, digamos assim, não nos deixar sozinhos, os televisores, os primeiros televisores que eu vi, né, quando eu ainda era um garotinho que usava calças curtas, né, porque eu não sou tão velho assim, tá? Utilizavam válvulas dentro do seu dispositivo. Era justamente essa tecnologia que nós utilizávamos aqui nas televisões. Válvula é isso aqui, parece uma lâmpada. Tudo bem? Professor Alexandre, que é contemporâneo meu, por favor, não me abandone, não me deixe só. Você também conhece válvula, né, Alexandre? Por gentileza, me ajude aí, né? Sim, com certeza, né? Isso aí foi um período aí que não tecnicamente chegamos a pegar, mas vimos, né, bem mais de perto, o qual acho que muitos de vocês, né, são novos, né, e não pegaram essa tendência, mas antigamente era tudo nesse processo, né, os televisores, os próprios equipamentos, né, dessa época de 40, eram gigantescos, né, gastavam tinha um consumo, né, de energia alta por questão, né, desses componentes eletrônicos. Então, é interessante a gente começar a, assim, fazer uma reflexão da evolução, né, de como, né, trabalhavam, né, na década de 40, que ninguém era nascido, né, 50, 60 e assim por diante. Porém, a gente começa a ter uma ideia de como, né, as coisas se iniciaram e como foi evoluindo, né, foi progredindo. Então, é muito legal, acho que é muito válido, né, a gente ter esse conceito inicial histórico aí da informática, dos componentes, né? E perceber, né, de como era antigamente e o que nós temos hoje, né, em questão do avanço, do pulo, né,
tecnológico com relação a componentes eletrônicos. Então, é bacana. A gente olha um componente desse aí, é tamanho, como diz, de uma lâmpada. Né? Hoje, tamanho de um grão de feijão, né? de uma unha de dedo. Né? Então, a coisa diminuiu demais e a eficiência aumentou demais. Né? Então, é bacana. Perfeito, Como o Alexandre. César diz aqui, né, no post, ele está colocando que essas válvulas também tinham nas TVs de tubo antigo. Perfeito. Não só nas TVs, viu, César? Mas nos monitores, né? Eu acredito talvez alguém aqui na sala ainda utilizou aqueles monitores de tubo, né, o CRT. Então, eles tinham ainda alguns componentes, não propriamente desses tamanhos, mas alguns componentes nesse quesito, né? Beleza, obrigado pela contribuição de todos aí, porque tem alguns colegas, sabe, Alexandre, que a gente divide aula, por exemplo, o professor Michael, que é um grande parceiro nosso, de vez em quando ele me deixa só nessas horas, sabe? Quando eu comento com ele se ele viu, ele fala que não, que viu só no YouTube, porque não é da época dele. Mas só para também fazer aqui uma defesa, tá? Em 1946, nem meus pais haviam nascido ainda, só para ficar claro, tá? Porque tanto meu pai quanto minha mãe são de 1948, Sim, tá ok? muita Mas coisa. sim, para a gente deixar claro que isso aqui também nós estamos sabendo porque estamos falando de um registro histórico, mas televisores em casa, né, com esta tecnologia de válvulas, nós tivemos. E aí, ainda éramos criança, claro. E o Michael teve também, se eu falar que não. Não, mas ele fala, ele paga essa, ele fala que só viu pelo YouTube, mas tudo bem, deixa ele. E aqui descendo um pouquinho, pessoal, nós temos uma imagem de um computador desta geração. Reparem a tecnologia, ao tamanho de uma válvula, porque nós vamos chegar nos dias atuais e comparar com o que nós temos hoje para a gente poder perceber o quanto a coisa mudou. Então, prestem bem atenção nesta imagem aqui. E olhem o computador. Na verdade, isso aqui, pessoal, não eram computadores para uso pessoal. O conceito de PC, Personal Computer, não existia. Computadores não eram para pessoas utilizarem em casa, nas suas residências. Neste momento, eram dispositivos únicos para fins científicos, acadêmicos, militares. E olha a imagem deste equipamento aqui, ó. Para quem já fez algum curso de microinformática, já tem alguma pesquisa, alguma coisa, alguma base, esse nome para vocês não será novidade, o ENIAC. ENIAC é um acrônimo, tá? De Electronic Numeric Integrator and Calculator. Ou seja, basicamente era uma calculadora gigante. Ele tinha aqui, olha a configuração, as capacidades dele, né? Ele possuía 17.468 válvulas, pesava 30 toneladas, tinha 180 metros quadrados de área construída, e a velocidade de processamento era da ordem de 100 kHz. E possuía apenas 200 bits de memória RAM. Tudo isso, né, para a época, era um poder computacional, guardem esta expressão, poder computacional, assombroso, porque eles não tinham absolutamente nada antes disso. Então, um computador deste tamanho, que era um computador de grande porte, olha o tamanho que ele ocupava, 180 metros quadrados. Uma coisa importante, tá? A válvula, esse dispositivo que vocês viram aqui, é um dispositivo extremamente quente. Ele aquecia demais e tinha uma vida útil extremamente reduzida. Além de ter uma vida útil pequena, aquecia em demasia, tinha um consumo de energia elétrica excessivo. Para manter este equipamento funcionando por cerca de 1 hora, era necessário desligá-lo em seguida por mais 3, para que ele pudesse resfriar. Porque por mais de 1 hora funcionando, começava a haver o quê? Queimas de válvulas e outros dispositivos, devido ao aquecimento.
Então, o que acontecia? Para cada 1 hora de funcionamento, o ENIAC, esse dispositivo aqui, precisava ficar desligado por 3 horas, resfriando. E com todas essas limitações, para a época, ele era excepcional, porque estávamos falando de uma época onde não havia nada antes. A partir daí, passa-se a ter algo. Então, esses números com que nós temos hoje, passa a ser praticamente irrisório, é insignificante, tá? E quando eu chamo de poder computacional, comparado com o que nós temos hoje, não é, de fato, um poder, tá? Mas, para a época, esse equipamento aqui tinha uma capacidade de realizar cálculos que nada criado pelo homem até então era possível. Que vale lembrar, tá, pessoal, que até hoje, tá ok? O computador, ele é um dispositivo atrelado à área matemática, tá? Ele é um dispositivo eletroeletrônico, mas ciências da computação está dentro das ciências matemáticas. Esse supercomputador aqui, para a época, né, que é um grande computador, basicamente realizava cálculos matemáticos. E, para alimentar esse gigante aqui com energia elétrica, era necessário uma estação de energia que forneceria energia elétrica para um bairro de porte médio praticamente por um dia inteiro. Olhando a capacidade de processamento e o consumo, para a época de hoje, para os nossos dias atuais, esse equipamento seria considerado inviável, tá ok? Inviável. O que ele produz, o que ele processa e o que ele consome é inversamente proporcional. Para os dias de hoje, essa tecnologia, ou qualquer tecnologia que tenha essa relação de custo-benefício e poder computacional, não serve. Inclusive, essa razão e essa proporção é utilizada até hoje para desenvolver e aprimorar supercomputadores, que nós ainda temos, tá? Nós temos diversos supercomputadores pelo mundo afora. Aqui no Brasil, nós temos 4 ou 5 supercomputadores. O consumo de energia é ainda maior do que o ENIAC, pelo volume de processamento, mas pegaremos uma aula para falar só sobre isso. Não vamos entrar nisso agora, mas com poder computacional que, pelo amor de Deus, né? E não dá para falar, fato, não dá para falar, a gente erra, começa a repetir a quantidade, a capacidade de processamento, você erra. Tamanho, o volume de processamento e de cálculo realizado. Então, na primeira geração, utilizávamos válvulas, que eram inviáveis porque queimavam com frequência, consumiam muita energia e tinham uma funcionalidade baixa. Para cada 1 hora de uso, aliás, autonomia baixa. Para cada 1 hora de uso, precisava resfriar 3 horas. Fora consumo de energia e avarias constantes. Isso, primeira geração, ali entre 1946 e 1954. Passando para a segunda geração, nós já temos aqui a chegada de um dispositivo que começa realmente a mudar as coisas. Aqui, ó, passada a primeira geração, cita-se um nome aqui muito importante, Alan Turing, considerado um dos pais da computação clássica. Tudo bem? Falaremos dele na sequência, porque eu primeiramente quero falar da segunda geração, mas Alan Turing, matemático inglês, digamos assim, que contribuiu muito para o desenvolvimento da chamada computação clássica. Não somente ele mais alguns, mas reparem como os matemáticos foram muito decisivos para o avanço da tecnologia, de modo geral. Mas nós voltaremos a falar do Alan Turing aqui na sequência. Eu quero simplesmente partir para a segunda geração aqui, ó. Inclusive tem um filme que conta a vida dele, tá? Depois eu passo o link para vocês aqui. Segunda geração, entre 1955 e 1964. Essa geração aqui, ela praticamente passa a ser um divisor de águas na história da tecnologia de um modo geral. O que surge aqui muda
o conceito de um todo, tá? A partir dessa geração é introduzido este conceito aqui, ó, o transistor. Ou seja, a válvula, aquele dispositivo grande que superaquecia, que consumia muita energia elétrica, tinha uma autonomia e uma vida útil relativamente questionável, é substituído por um novo componente, o transistor. Aqui surge realmente a mudança. Tudo que nós temos até hoje parte daqui, transistor. O que muda é a escala de miniaturização. Cada vez menores, mais compactos. E quanto menor e mais compacto, maior a quantidade de transistores que eu consigo combinar para processar. Esse conceito, na computação clássica, não estou falando de computação quântica, nem de computação fotônica, estou falando da computação clássica, eletrônica, aquela que funciona a partir de eletricidade, pelo tráfego de elétrons. Tudo bem? Nesse modelo computacional, conhecido também por computação clássica, aqui surge o cara que muda a história e que determina tudo que nós temos hoje, o transistor. Aqui nós temos a imagem dos primeiros transistores. Na época ainda relativamente grande, né? Mas infinitamente menor que uma válvula. Então, você consegue utilizar mais transistores do que válvulas, eles passam a consumir menos energia elétrica, têm uma durabilidade maior e, por consequência, também o desempenho passa a ser melhor. Olha a diferença de tamanho de um computador da segunda geração. Aqui nós já temos computadores da chamada segunda geração. Se o ENIAC ocupava 180 metros quadrados, tá ok? Isso aqui, ó, pouco mais que um móvel, né? Uma mesa de porte médio. Olha a mudança, e repito, esse dispositivo, esse componente eletrônico, o transistor, foi decisivo para o que nós temos hoje, porque ele continua sendo usado. É ele que está no chip do processador de vocês aí, no computador de vocês, no smartphone, numa escala de miniaturização bem menor, mas é ele que está aí. A tecnologia evoluiu, mas o conceito é a mesma, transistores. Perfeito? Terceira geração, entre 1964 a 1977. Aí entra o conceito de circuitos integrados, os CIs, também conhecidos por nós por chips, que são os circuitos integrados. Professor, mas é transistor ou é chip? Dentro de um circuito integrado, o que está sendo integrado são os transistores. Eu integro transistores a uma plaquinha de silício. E aí eu tenho o conceito de microchip, porque eu consigo diminuir o tamanho a uma escala reduzida. Então você sai do ambiente macro, que é enorme, e começa a flertar, a dar as mãos para o que nós hoje chamamos de microinformática, porque o tamanho já está reduzido. Graças ao surgimento deste cara na segunda geração, que é o transistor, que na terceira geração ele já é diminuído e integrado a uma plaquinha de silício, numa quantidade maior, num tamanho menor. Aí vem o conceito de microchips. E aqui nós temos uma imagem ilustrando a nossa fala. Isto aqui é o microchip. Alguns microchips como esse ainda integram placas-mães atuais, tá?
Nossa, professor, mas não está velho? Algumas funções, alguns chips com algumas funções específicas dentro de uma placa-mãe, eles são responsáveis por instruções bem reduzidas, com baixa escala de processamento. Então, eles não precisam de uma tecnologia muito moderna. Então, bem simples, nesse formato aqui, ainda fazem parte de algumas placas atuais, né, com funções específicas, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a imagem de um microchip que surge nesta época aqui, ó, 1964. Tudo bem? Só em caráter de informação, tá? Por ser um dispositivo eletrônico, né, ele recebe eletricidade, ele pode ser reparado, mas hoje em dia é um trabalho que a gente dificilmente faz, né? Você pode verificar a entrada de corrente e verificar a saída, porque geralmente ele tem uma manutenção de entrada e saída, e quando isso não está de acordo com as especificações do seu mapa eletrônico, significa que esse dispositivo não está funcionando como deveria. E, geralmente, um dispositivo como esse, quando está funcionando eletronicamente fora das suas especificações técnicas, ele implica no mau funcionamento de um conjunto muito maior. E aí começa a surgir uma série de probleminhas assim muito chatos de resolver. Mas isso aqui foi só uma informação, não precisamos guardar isso agora. Mais para frente poderemos falar sobre isso, mas isso é assunto de eletrônica aprofundada, tá ok, gente? Descendo um pouquinho mais, o que evolui em relação aos circuitos integrados? A sua escala de compactação, a sua escala de integração e de miniaturização. Quanto menores forem os transistores, mais transistores eu consigo colocar numa placa de silício. O que é placa de silício? É isso aqui, gente. Isso aqui é uma plaquinha de silício. É a base do chip. E o que é o silício? Silício é um componente químico que você extrai em abundância. Silício é um semicondutor. Professor, travou. Muita informação. Silício, semicondutor, bom, isso é um chip, é um circuito integrado. Dentro do circuito integrado eu tenho transistores. Quanto menor o tamanho do transistor, mais transistores eu consigo colocar num chip. Quanto maior a quantidade de transistores, mais processamento eu posso ter. Porque eu posso ter a mais funcionamento, mais troca de elétrons, maior fluxo de eletricidade, vai gerar aquecimento, mas numa quantidade muito menor. E o silício é um semicondutor que é a base desse dispositivo aqui. Tá ok? Da onde vem o silício, gente? Que é utilizado para fazer este cara aqui. Existem muitos semicondutores muito melhores e mais nobres que o silício. Hoje não, há um bom tempo que a tecnologia computacional estuda outros semicondutores para tornar os dispositivos computacionais mais eficientes. Porque, primeiramente, qual que é o objetivo de um circuito integrado? É realizar funções, processamentos, tá ok? Quanto maior a capacidade, melhor. Então, todo o desenvolvimento de chips tem como objetivo mais desempenho. E existem algumas limitações. No passado, temperatura, consumo de energia, que se para você poder desempenhar mais, o consumo for tamanho que não compense o resultado, é inviável. E tem um sujeito, vou abrir uma outra janela aqui, Lei de Moore. Vou colocar aqui Lei de Moore e vou colocar aqui o cara que inventou essa ideia, Gordon Moore. Gordon Moore é o cofundador da Intel. Tá ok? Ele criou, não é uma lei, né? Nós que somos da área computacional, e toda vez que você lê sobre isso, a lei de Moore não tem nada a ver com lei de Murphy, tá? Lei de Murphy é aquela história de que se existe uma possibilidade de algo dar errado, dará. Isso é a lei de Murphy. A lei de Moore está associada a Gordon Moore, cofundador da Intel.
que para estimular os funcionários da empresa, que a Intel produz processadores, ele criou uma linha de raciocínio que, através da integração de circuitos, ele queria que a cada 2 anos a capacidade dos seus processadores dobrasse. E eu sou o dono da brincadeira, eu coloco aqui, chamo de lei de Moore. A cada 2 anos, o volume de processamento dos nossos processadores tem que dobrar. E a matemática era simples. Gordon Moore, fundador da Intel, que criou, entre aspas, tá, gente? Isso não é uma lei. Não foi aprovada no Senado norte-americano, não existe um artigo, nenhuma ementa que fale isso. Isso aqui é metáfora. É simplesmente uma regrinha de negócios criada por ele para impulsionar, digamos assim, as criações da Intel. E a matemática é simples, baseada no que nós estamos vendo aqui. Ó, computadores de terceira geração que usa circuitos integrados em larga escala. Na 4ª geração, ele simplesmente chama-se VLSI, Very Large Scale Integration, ou seja, uma escala de integração maior. E tem a ULSI, que é Ultra Large, ou seja, uma ultra escala de integração. Então, ou seja, quanto mais for reduzido, quanto menor for o tamanho do transistor, mais eu consigo integrar transistores dentro de uma plaquinha de silício. E aí, Gordon Moore, no auge, né, da sua megalomania, eu sou dono da Intel, fazemos os melhores processadores da parada, vou criar uma ideia. A cada 2 anos, os nossos processadores têm que dobrar. E a matemática é simples. Nós diminuímos a escala de integração de transistores, colocamos cada vez mais transistores nos nossos dispositivos e eles vão dobrar. E isso funcionou, gente, por um bom tempo. Por um bom tempo, a lei de Moore imperou soberanamente. Mas chegou um momento que simplesmente integrar, diminuir o tamanho do transistor e combiná-los em sequência, né, num único chip, não deu mais certo, porque ele até conseguia produzir mais, processar mais, mas nós temos uma questão maior aqui na computação clássica, que é a comunicação. Não basta apenas processar, eu tenho que entregar o resultado. Então, por mais que a Intel tenha, através da lei de Moore, durante bom tempo, conseguido dobrar a capacidade de processar dos seus processadores, o resultado final não chegava da forma como se esperava. Porque entre você processar e devolver o resultado para um usuário num cálculo ou numa operação, você tem a comunicação do processador com memória e outros dispositivos. E embora você possa processar cada vez mais por um volume maior de transistores, a sua possibilidade de entregar isso era limitada. E aí nós chegamos ao conceito de gargalo. O que é o gargalo? É quando você tem, por exemplo, as principais marginais, por exemplo, em São Paulo, em horário de pico. Isso é um gargalo. Você tem um volume de veículos tão grande que as vias, as avenidas não comportam. Mas você tem os veículos. Como Gordon Moore e a Intel também tinham os transistores. Mas as avenidas, que na verdade dentro do computador não é avenida, são os barramentos, que é por onde faça a comunicação, ele simplesmente não comportava esse volume transmitido ao mesmo tempo, para que ele conseguisse chegar e retornar para alguém um resultado, como ocorre, por exemplo, no horário de pico, numa grande cidade, porque eu tenho um grande volume, não de transistores, mas de veículos, automóveis, que precisam trafegar por uma via de tamanho limitado. E aí, chegamos ao desafio da computação atual, que é onde nós paramos agora. Chegamos num estágio onde os processadores utilizam
bilhões, guardem aí, bilhões de circuitos, bilhões de transistores, desculpem, não são bilhões de circuitos, são circuitos integrados compostos por bilhões de transistores. Um Core i7 tem bilhões de transistores. Core i7, processador mediano aí da Intel, tá? Não estou nem pegando, por exemplo, um processador top de linha. Mas este processador, ele precisa se comunicar com a memória RAM, por exemplo, que é um outro componente. Vocês reparem que vão surgindo outros termos aqui, que é consultado diretamente pelo sistema operacional para que ele possa te retornar um resultado, seja um jogo que você está jogando, uma imagem renderizada, seja um aplicativo que você clicou para abrir. E embora você tenha bilhões de transistores, esta via de comunicação entre processador, memória e outros dispositivos, ele ainda é limitado em 64 bits, que são os barramentos. E aí a gente entra numa outra analogia, numa outra metáfora. Sabe aquela história de que é muita areia para o meu caminhãozinho? É só uma analogia, tá? Quando eu tenho um volume de transistores que consegue processar muitas tarefas ao mesmo tempo, mas o caminho por onde eu tenho que passar para entregar o resultado é pequeno, eu tenho que passar por ali fazendo várias viagens. Eu tenho que pegar uma transportadora, entre aspas, e fazer várias vezes. E aí nós temos hoje os barramentos de 64 bits, que é o que nós temos no momento. Então, se temos processadores com bilhões de transistores, executando bilhões, trilhões de ciclos de instruções por segundo, que nós estamos operando em gigahertz, os processadores em gigahertz, reparem, voltando aqui, ó, vamos lá para o ENIAC, gente. Falei para vocês prestarem atenção nessas medidas aqui, né? O ENIAC, na década de 40, processava, a velocidade de processamento de um cálculo era em torno de 100 kHz. Isso hoje, para nós, não tem nem como falar para vocês. Chega a ser tão lento que parece a inércia. Porque os processadores que nós temos hoje não tem um K aqui, tem um G, gigahertz. Gigahertz significa 1 gigahertz, significa 1 bilhão de ciclos de instruções. O que é um ciclo de instrução? É justamente isso que eu estou falando. Um ciclo de instrução é quando ele vai e volta. Para poder levar uma instrução e mostrar um resultado num barramento de 64 bits, ele precisa fazer isso várias vezes. Então, são ciclos de instruções. Ele executa bilhões de ciclos de instruções por segundos. Você piscou e ele já... 3 bilhões de ciclos de instruções por segundo. E aí, voltando a Gordon Moore e a lei de Moore, parou. O desempenho já não estava aumentando, já não era mais dobrado, porque eu tinha este gargalo, que eu estou comparando a grandes avenidas em horários de picos em grandes cidades, porque o volume de carros é muito grande, que no nosso caso aqui não são carros, são instruções, são solicitações. E aí, o que foi se fazendo? Quais foram as alternativas? E é o que nós estamos chegando agora. Falamos aqui da terceira, da quarta geração, né? Que através da integração, desculpem, saiu aqui, que através da miniaturização, ou seja, diminuindo o tamanho dos transistores e integrando mais transistores a um chip, eu tinha ali a fórmula perfeita para conseguir desempenho, mas chegamos no gargalo porque o barramento, que é a comunicação entre os dispositivos, não consegue acompanhar isso. E aí outras alternativas foram surgindo, várias delas, né? Cada fabricante foi apostando numa linha. O que é de consenso hoje e que ainda está em voga é a chamada computação que utiliza vários núcleos, né? Ou seja, dentro de um processador, além de ter bilhões de transistores numa plaquinha de silício, eu tenho vários núcleos, multiplicando estes bilhões em vários núcleos. Aí eu passo a ter ainda mais desempenho, continuo tendo apenas uma via de comunicação, mas eu consigo ter
a distribuição. Enquanto um faz um núcleo se ocupa de uma função, outro vai se ocupar de outra. E assim você continua tendo desempenho um pouco melhor. Não da forma como Gordon Moore gostaria. Porque mesmo tendo vários núcleos, nós não conseguimos dobrar, porque independente de ter, né, mais de um núcleo, você continua tendo hoje a limitação do barramento de comunicação entre os componentes, tá? Então, nós começamos lá atrás falando de válvulas, passamos por transistores, década de 40, e até hoje continuamos usando transistores. Porém, o desempenho está ótimo? Está ótimo. Nós temos hoje processadores de excelência, mas nós temos limitadores. E esses limitadores colocaram a chamada computação clássica diante de alguns, digamos assim, não digo desafios, mas de decisões que precisam ser tomadas. Sabemos que, pela miniaturização e pela multiplicação de núcleos, nós conseguimos melhorar o desempenho, mas não da forma como se esperava. Está bom, mas poderia ser muito melhor. E aí começa a se mudar o olhar sobre a computação. A computação clássica, que é o que nós temos até hoje, se utiliza desse segmento e desse raciocínio. Para que isso mude, agora já apontando para o amanhã e para o depois, nós vamos acenando para outras linhas computacionais. A chamada computação quântica está aí, é real. IBM, o Google, já tem algo substancial sobre isso, mas ao alcance das pessoas, isso talvez, não vou dizer que ainda vá um século, porque eles já estão aí. Mas, digamos assim, a chamada coerência quântica, né, que é o estado para que um computador quântico consiga funcionar, você só consegue manipular em laboratórios, em lugares específicos, né? Porque, digamos assim, é necessário uma temperatura de quase zero absoluto para que você tenha o processamento de um processador quântico, né? Para que um computador quântico funcione. Então, isso hoje, a computação quântica, ela volta aos primórdios. É um dispositivo que existe, mas que está sendo usado hoje para fins científicos, não ao alcance populacional, como é o que nós entendemos por microinformática. Então, isso existe, está aí, é fato, mas vai demorar um pouco, ou talvez um pouco mais, para que esteja, por exemplo, um dia no ETEC, um computador quântico para uma aula de vocês. Então, pessoal, professor, danou-se, né? Então, lei de Moore parou, não conseguimos dobrar o processamento, temos desempenho, mas não dá para evoluir mais nada? Opa, não é bem assim. Entre transistores, né, e a computação quântica, nós tivemos um grande avanço tecnológico nesse meio do caminho, que já torna possível hoje muitas outras tecnologias, e já estão aí. Talvez não em nossas casas, mas possíveis, né? A mais promissora, ou uma das mais promissoras ao alcance aí de todos nós, talvez nos próximos 10, 15 anos, que já está aí, já está em linha de produção, é a chamada computação ótica ou a computação fotônica. Professor, nunca ouvi falar. Espera aí que a gente já pega aqui, rapidinho. Computação fotônica ou computação ótica. E deixo o link para vocês verem, que a gente vai parar às 9, e aí eu deixo o link para vocês verem um vídeo aqui. Vou deixar alguns vídeos aqui para já mostrar para vocês depois qual é o conceito da computação ótica, gente. Simples, vamos lá. Fibra ótica todos vocês conhecem, né? Em casa, alguns de vocês, ou talvez a grande maioria, esteja utilizando a internet com fibra ótica. A fibra ótica,
ela transmite dados através da luz. Simples assim. Então, a chamada computação óptica ou computação fotônica, fotônica e ótica, fotônica que vem do grego phos, luz, é a computação que transmite dados não por elétrons, mas sim pela luz. E aí a gente tem uma coisa que facilita muito. Por não circular elétrons, eletricidade não aquece, não gera campo eletromagnético, não tem interferência. Quando você tem, por exemplo, uma fibra ótica enviando e recebendo dados, você tem um campo de repetição e de sinal sendo enviado sem nenhuma interferência por muito tempo. E ele é rápido. A Intel já está produzindo chips fotônicos para o envio e recebimento de luz, e é uma questão de tempo para que nós tenhamos aí isso ao alcance de todos. Porém, talvez em termos de preço, tá? Eu sempre separo essas coisas, estava conversando isso com o Alexandre antes da aula, né? Como eu tenho essa aula já há muito tempo em Mongaguá, na ETEC de Mongaguá, eu separo, eu deixo marcado isso no YouTube, mas à medida que o semestre vai passando, o histórico vai aumentando, depois, para a gente localizar aquele vídeo que a gente separou com tanto carinho, porque ele tem uma abordagem clara, uma ilustração muito legal, que favorece o entendimento, a gente não localiza. Né? Tem vários aqui, mas não é esse que eu queria. Mas, basicamente, para favorecer o entendimento, é o seguinte: se nós saímos das válvulas que aqueciam, tinham um tempo de vida útil reduzido, consumiam muita energia, chegamos no transistor, o transistor permitiu que nós chegássemos ao que nós temos hoje, que é muito bom. Você ter um volume de processamento na escala de bilhões de ciclos por segundo hoje no teu bolso, é aquela questão, né? Como diz Elon Musk, tecnologia só é tecnologia para quem nasceu antes dela. Porque quem nasceu com ela ou depois é normal. Saibam vocês que os smartphones que vocês têm agora na palma da mão, eles têm, no mínimo, o dobro de processamento que os supercomputadores da década de 90. É verdade isso. E aí, olhando para amanhã, é a mesma coisa. Os supercomputadores de hoje perderão daqui, talvez, a 20, 30 anos para os smartphones de amanhã. Isso não é, na íntegra, a lei de Moore, mas está relacionada, porque à medida que o tempo foi passando, nós fomos reduzindo e ampliando de tal forma que o que era muito há 30 anos atrás, hoje para nós não é nada. Falar que o ENIAC tinha uma capacidade de processar de 100 kHz, assim, se o teu celular hoje funcionasse a 100 kHz, você já tinha pisado nele e jogado fora, porque para a nossa dinâmica de vida hoje, 100 kHz não atende. Hoje, nós precisamos de, no mínimo, o que nós já temos hoje, de megahertz para cima. Um celular hoje, com menos de 1 gigahertz de processamento, para a maioria de vocês, é obsoleto. Porque não funcionaria, ou melhor, funcionaria, mas não com desempenho adequado para atender a dinâmica da vida de cada um de nós. Então, o que Gordon Moore preconizou na chamada, entre aspas, lei de Moore, na verdade, é atender a dinâmica da ansiedade que nós vivemos hoje. Tudo tem que ser para ontem. E repito, um supercomputador da IBM da década de 90, como o Deep Blue, que foi um dos mais festejados pela mídia, porque ele bateu o maior enxadrista da história, o Henry Kasparov, um ucraniano que era do capeta, nunca havia perdido uma partida de xadrez na vida. E aí, a IBM, juntamente com, eu não me lembro os patrocinadores da época, fizeram um evento mundial, né? Um desafio de xadrez entre o maior, considerado até hoje o maior enxadrista de todos os tempos, Henry Kasparov. Só não me lembro agora se ele é russo ou ucraniano, é um dos dois ali, mas está na mesma região ali, né? Tá valendo. Eles jogaram 2 partidas. A primeira deu empate.
Porque naquela época o Deep Blue já tinha, Deep Blue era o nome do computador, do supercomputador da IBM. Azul é a cor padrão da IBM, correto? Então, Deep Blue, o azul profundo, né? Na primeira partida, empate. Na segunda partida, tomou um checkmate em menos de 20 minutos, porque por mais que o Henry Kasparov conseguisse antever na sua rede neural mais de 30 jogadas simultaneamente, o Deep Blue fazia milhares, não dava para ele. E ele não se deu por satisfeito, ele quis jogar mais uma e perdeu de novo, nunca mais ganhou. Não tem como, gente. Não dá para você brigar, competir com um algoritmo, não dá. Não teve jeito, perdeu, filho. Desiste. Mas, com todo respeito, Kasparov, Henry Kasparov, o maior enxadrista que a história já conheceu. Está vivo, tá? Ele vive até hoje, ele é vivo. Dá palestras, enfim, consultor, uma série de coisas aí. Mas, enfim, esse supercomputador, o Deep Blue, que é da década de 90, anos 90, hoje perde em volume de processamento para os smartphones que cada um de nós trazemos no bolso. Então, reparem, e o que eu falei para vocês aqui sobre a questão das gerações, para que a gente possa ir concluindo esse assunto, como realmente, né, sem querer me apropriar aqui dos termos de Roberto Carlos, né, o tempo que transforma quase tudo em nada. O que era muito na década de 40, hoje virou fumaça, não é absolutamente mais nada. E não tenham dúvida, né? Se, por exemplo, amanhã ou agora, né, daqui a 5 minutos, quando nós terminarmos essa aula, a IBM ou o Google publicar um artigo científico comprovando a chamada supremacia quântica. O que é a supremacia quântica? A supremacia quântica é um raciocínio que, se um computador quântico conseguir executar um cálculo matemático impossível de ser realizado pelo maior de todos os supercomputadores do momento, torna-se inviável continuar usando o computador no modelo clássico, porque a computação quântica já é certeza. E o dia que isso, quer dizer, na verdade, a supremacia quântica não foi comprovada, o Google já anunciou isso 2 vezes e a IBM contestou. Ela alegou que um processamento feito pelo supercomputador quântico dela demoraria 20 anos para ser processado pelo supercomputador, não é o Arizona, eu esqueci o nome dele, é um da IBM, e o Google afirmou isso, a IBM refez o cálculo em questão de 10 horas. Então, o que o Google disse que demoraria 10 anos, o supercomputador da IBM refez em 10 horas. Então, a supremacia não se comprovou. Supremacia é quando um cálculo realizado por um supercomputador quântico não for possível de ser resolvido num computador clássico. E aí você tem um dilema computacional, ou seja, este modelo não serve mais. Vale lembrar que quando a computação clássica estiver à disposição, tudo que nós temos também, ou boa parte do que nós temos, não servirá mais. Por exemplo, uma delas seria a criptografia. Criptografias de 256 bits que hoje são inquebráveis para um computador clássico, o computador quântico seria quebrado em 5 minutos. Então, são futuras possibilidades que, quando estiverem realmente acontecendo, tudo o que nós temos aqui também terá que ser transformado. Mas isso são possibilidades. Então, começamos falando aqui da primeira geração, válvulas, vimos o modelo, chegamos na segunda geração, que são os transistores, que tornou possível tudo o que nós temos hoje, que é significativo. Os nossos computadores hoje e os supercomputadores, porque, veja bem, supercomputador é uma coisa, computador quântico é outro. São modelos diferentes. Os supercomputadores que nós temos hoje, no momento, eles são supercomputadores baseados na computação clássica. São dispositivos eletrônicos, e todos eles têm o mesmo conceito. Bilhões e bilhões e bilhões de processadores, todos eles com bilhões de transistores em seus circuitos integrados, com as mais diversas tecnologias combinadas, correto? O computador quântico funciona sobre um outro conceito,
sobre a sobreposição de estados. Não é binário, não tem 0 ou 1. É 0 e 1 simultaneamente, é a chamada sobreposição de estados. E ele opera no nível subatômico, aonde precisa ter a chamada coerência quântica, o zero absoluto, temperatura praticamente próxima ao zero. Qualquer coisa feita fora dessas condições, não há precisão e ele falha. Então, nesse momento, para a nossa realidade distante, vai demorar muito. O que nós temos de positivo, real, disponível, computação fotônica, uma delas. Intel, AMD, NVIDIA já estão produzindo chips com isso já há pelo menos uma década. Ainda não está no mercado, mas logo estará lá. Então, falamos aqui da história, da onde viemos, como era, como está e o que vem por aí. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a reunião com vocês. Voltando aqui para o Microsoft Edge. Deixa eu tirar o compartilhamento da tela. Tudo bem com vocês? Todos aqui? Estão nos ouvindo? Estão ouvindo, acho que sim, hein, Wagner? Estava debatendo no chat aqui com o pessoal. Aproveito para pedir, abrir aí para eles agora comentarem um pouquinho sobre toda a sua fala, desse conceito que foi abordado até agora, né? O pessoal estava aí estando, eu, né, conversando um pouquinho aí com eles também. Agora, gostaria de ouvi-los aí com relação ao que vocês acharam, o que vocês contribuem sobre esse primeiro momento nosso aqui, nesse primeiro bloco. Fiquem à vontade de abrir o áudio, se quiserem interagir mais ainda, pode abrir aí a webcam, aproveitar esses últimos minutos antes do intervalo. Fica à vontade, Arthur. Está com a mão levantada, pode perguntar. Se estiver ao nosso alcance, teremos o maior prazer em responder. Então, boa noite, professores. Eu só queria, não é uma pergunta, eu só queria primeiro dizer que realmente eu não sabia de nada disso, eu achava que eu sabia alguma coisa sobre computação, mas agora que você falou tudo isso, eu percebi que realmente tem muito a aprender, isso é uma coisa muito legal. Estou vendo agora tudo sobre isso que você falou, sobre os antigos supercomputadores com os atuais, e tudo isso parece uma coisa de outro mundo, tipo, a gente está evoluindo muito. É uma coisa muito legal e eu estou muito ansioso para as próximas aulas, quero aprender bem mais sobre esse assunto. Pô, legal, Arthur. Eu acho que todas as vezes que a gente se depara com algo nesse sentido, porque assim, né? Em algum momento, tanto eu quanto o Alexandre, nós também estivemos nessa posição que você está aí, parados, ouvindo, né? E uma coisa que é, pelo menos para mim, né? Eu sou perturbado, viu, Arthur? Eu sou perturbado. Eu estudo tecnologia desde os 12 anos de idade e eu sou muito curioso. Então, sempre que eu ouço alguma coisa diferente, eu já na hora quero saber como aquilo funciona. E assim, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Einstein dizia isso, né? Que criatividade e a curiosidade, muitas vezes, são mais importantes do que o próprio conhecimento e a inteligência. Porque, digamos assim, a partir dessa curiosidade e desta imaginação, você vai atrás. Você pode não saber amanhã ou depois, mas uma hora vai saber. Então, o primeiro passo, e o que, de repente, torna tudo isso aqui ainda mais útil, né, mais válido, é esse interesse. Porque nós também temos isso, né, para que a gente possa continuar atendendo vocês, porque é uma área que não para, né. Daqui a uma semana, talvez o que eu falei hoje caia. Vem a IBM e comprova a supremacia quântica. Acabou. Mudou. Então, essa necessidade de a gente estar sempre pesquisando, ela vai de encontro a esse pensamento. Poxa, eu quero saber. E aí, bacana. Quando a gente tem esse interesse por saber, tudo se torna possível, cara. Tudo se torna possível. Pergunta do Alexandre aqui, ó, no chat. Já abro aqui para você, Matheus. Só um minutinho, que tem uma pergunta interessante aqui do Alexandre Arnone Nier, né? Ó, a arquitetura ARM, primeiramente, o que é arquitetura? Isso é um assunto que nós vamos até abordar mais à frente, né? Porque já que estamos falando de manutenção de computadores, a arquitetura de hardware é muito interessante, né?
O que é a arquitetura? Primeiramente, quem é o arquiteto? Quando falamos de arquiteto, já imaginamos aqui a construção civil. O arquiteto, ele projeta uma edificação, ele cria o desenho daquilo, já pensando na funcionalidade. Se eu estou criando um projeto arquitetônico de uma ponte, é porque eu quero ligar uma coisa a outra. O projeto de arquitetura de um dispositivo está atrelado à sua funcionalidade, à maneira como ele é concebido e projetado. A arquitetura ARM é uma arquitetura que foi pensada para dispositivos que operam com instruções reduzidas para consumir menos energia. Basicamente, os smartphones todos usam nos seus processadores a arquitetura ARM. E, como eles têm um bom desempenho e consomem pouco, a arquitetura ARM já está sendo usada também, Alexandre, em alguns supercomputadores. Sai apenas desse dispositivo móvel, que é o smartphone, mas alguns supercomputadores e algumas GPUs, que são placas aceleradoras gráficas, ou seja, que são usadas apenas para desempenho gráfico, já usam a arquitetura ARM, porque apresentam bom desempenho com baixa demanda de energia. Porque nos primeiros projetos da arquitetura ARM, voltada para smartphone, o pensamento de usar pouca energia no smartphone, no processador de smartphone, é pensando na mobilidade, porque nem sempre você estará com o seu smartphone ou com o seu tablet com a bateria cheia. E aí, o desempenho tem que ser bom quando tem bastante energia, e o desempenho também tem que ser satisfatório quando tem pouca energia. E quando nós estamos falando, por exemplo, na escala de, não digo milhões, bilhões de transistores, Alexandre, será que faz diferença consumir menos energia? Quando eu estou falando de bilhões, por exemplo, uma GPU hoje da NVIDIA tem mais de 64 bilhões de transistores num chip. Então, se eles consumirem menos energia, apresentando bom desempenho, passa a ser cada vez mais interessante usar a arquitetura ARM, que ela vem com esse conceito de instruções que usam pouca energia para desenvolver desempenho. Beleza? Verdade, correto. É isso aí, Alexandre. Está nas GPUs. Assim, sabe aquela coisa de atirei no que vi e acertei o que não vi? A ideia da arquitetura ARM não era GPUs nem superprocessamento. Era atender a demanda de dispositivos móveis por conta da baixa demanda de energia. Mas acertou porque desenvolveu e está desempenhando bem. Então passou a ser visto com carinho por esses fabricantes. E hoje está em alta, cara. Está em alta. E, ó, detalhe, não é tão caro. Entendeu? Muito boa pergunta. Quem mais, turma? Vamos lá. Aproveitem. Ó, pergunta do Roberto aqui. Primeiramente tem uma do Kelvin aqui falando sobre nanômetro. O que foi, Kelvin, em relação ao nanômetro? Vamos lá, foi desse dia que veio a corrida do nanômetro para... O nanômetro, pessoal, é a medida, a unidade de medida, né? Um nanômetro é a unidade de medida para escalas bem reduzidas de tamanho. Eu não vou me lembrar exatamente o tamanho de um nanômetro, mas vale lembrar que é menor, mas bem menor que um fio de cabelo, tá ok? Então, quando você está, por exemplo, quando você pega hoje a tabela aqui de um processador da Intel ou da AMD, e ele afirma, né, porque tem na linha, nas especificações dele, a quantidade dele, o tamanho em nanômetros, né, a escala em nanômetros, você já faz ideia do tamanho e quanto foi reduzido para aquilo ser produzido, tá ok? O Kelvin, o nanômetro, ele não é medida de consumo, é medida de tamanho, proporção em termos de escala para tamanho. O consumo de energia, a gente mede de outra forma, a gente continua usando aí a parte de processamento em hertz, né? Mas o tamanho, a unidade de medida para tamanho é que é nanômetro, tá ok? Que é menor que a espessura de um fio de cabelo. Um nanômetro, não vou lembrar, eu pesquiso aqui no Google já, é 1 sobre alguma coisa, é menor, mas bem menor que um fio de cabelo. Mais uma pergunta aqui do Roberto, são temas muito bacana para a gente conversar. Alexandre, fica à vontade, hein, cara, eu começo a falar, às vezes não paro, você me desculpe, hein, que às vezes eu disparo, cara.
do Roberto, né, falando aí do grafeno. Grafeno está aí, né, um processo, vamos dizer, atual, não é tão atual porque é um produto já, vamos pensar, antigo, né? Não é de agora, mas é uma tendência, né? Aí para a questão de componente eletrônico. Okay? Então pode ser que compartilhe aí a produção, né, dos circuitos, né? Como Sim. diz aí o silício. Ó, aproveitando essa deixa aí do grafeno, eu vou até pegar, pode continuar aí que eu vou procurar, que por coincidência essa pergunta surgiu essa semana, quarta-feira, em Mongaguá, em relação ao grafeno. Realmente, isso que o Alexandre falou procede, o grafeno ele já tem sido enaltecido, né, e cantado a versos aí já há longos anos, né? Em termos de semicondutor, ele é excelente, e não apenas na questão de desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, tá? O grafeno, ele hoje, enfim, aparece como base para a construção de muitas outras coisas, né? Porém, em termos de emplacar mesmo em linha de produção, a gente não tem ainda um posicionamento de mercado em relação a esse. Em relação a outros dispositivos, por exemplo, em outros materiais, nós tivemos, por exemplo, por volta aí de 2006, algumas pesquisas falando sobre gerânio. Vou até procurar aqui, porque vamos ver se eu acho aqui. Vamos lá. Gerânio. Semicondutores, chips de gerânio. Quer ver? Só um minutinho, peraí. Eu separo essas coisas e já localizo aqui. Já localizei aqui, peraí. Mas vamos lá. O gerânio, como semicondutor, né, para produzir o chip de silício à base de gerânio, em 2006 foi feita uma pesquisa com ele, porque eu tenho essa, de tanto usar isso, que é aquela coisa, né, como eu falei, eu separo, mas depois eu perco, né. Tá, não achei aqui o que eu queria, tá, pessoal? Que é uma matéria de 2006, essa que eu tô vendo aqui é de 2020, aí não tem graça, pô. Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu tinha esse material que eu sempre uso na aula, mas é aquilo que a gente conversou, Alexandre. Aí termina a aula, eu acho, né? No meio da aula eu não encontrei agora, mas o que acontece? Em 2006 saiu um artigo de uma pesquisa feita com chip à base de gerânio, que em 2006 já ultrapassava os 500 GHz, 500. Os melhores processadores que nós temos hoje produzindo em larga escala estão aí na escala dos 4, batendo com overclock 5, 6, os convencionais, não estou falando de supercomputador, tá? 5, 6 gigahertz hoje. Em 2006, com gerânio já batia 500 gigahertz. Porém, também não entrou em produção. E aí a pergunta que fica para vocês, por que será que o silício continua imperando soberanamente como o material mais utilizado para a construção de chips? Pessoal, alguém tem alguma ideia? Diga, Mateu, que levantou a mão aí. Por ser mais barato que os outros? Perfeito, Mateu. Perfeito. E não apenas pelo fato de ser barato, Mateu. O fato de ser barato, ele é determinante, sim, porém não é somente isso, né? Vocês têm alguma ideia de onde é extraído o silício? Tem a ver com ser acessível também, Gustavo, correto. Alguém tem alguma ideia de onde é extraído o silício? Para vocês vão se surpreender. Vale do Silício, onde fica a sede da Google? Sim, o termo, né, Vale do Silício, que é uma região ali nos Estados Unidos, é conhecido por Vale do Silício justamente porque lá é abundante em silício, né? Só que o silício, gente, é um elemento químico abundante em toda a natureza, porque nós retiramos o silício da areia. Da areia.
Então, o silício passa a ser muito biodisponível. Então, não sei quem colocou aí o fato de ser acessível, ele é barato, acessível, mas principalmente biodisponível em larga escala. E em qualquer lugar onde você tem areia, tudo bem, não é pegar areia, tá, gente? Peneirar e colocar num chip para fazer um processador. Isso passa por um processo industrial, pelo amor de Deus. Essas aulas aqui a gente tem que tomar cuidado, no que é primeiro ano, aí o cara vai para uma entrevista processo seletivo e fala que ouviu do professor Wagner que silício é feito de areia. Ele é extraído a partir da areia. E ele é biodisponível em abundância, porque em todo lugar que você tem areia, você consegue extrair dali silício. Isso explica, em partes, por causa da popularidade do silício. Nós temos o gerânio, que já comprovou uma eficácia enorme. Existem outros materiais, os chamados materiais ferroelétricos, que eles são semicondutores também, e conseguem ter um desempenho muito bom. Porém, a biodisponibilidade não é tão grande. E se você for colocar isso em larga escala, de repente, não seja tão viável. Então, passa por aí também, não somente isso, tá? Porque existem outros fatores. O fato do silício ser retirado da areia, a princípio, não somente da areia, mas a areia contém silício, dentro de um processo de extração você retira, e é algo extremamente disponível na natureza, isso explica o porquê da popularidade do silício. Tá? Mas, olhando para frente, essas possibilidades que nós comentamos hoje, por exemplo, dos chips fotônicos, a computação chamada ótica ou fotônica, que não utiliza semicondutores à base do que nós temos hoje, eletrônicos, que é importante a gente entender aqui um pouquinho de física, né? Ótica, semiótica, luz. Elétrons. Elétrons é por onde trafega eletricidade. Aliás, a eletricidade chama-se eletricidade devido ao tráfego de elétrons. Beleza? A luz não, no caso, a transmissão por luz não usa eletricidade, é um facho de luz. Não trafega elétrons ali, é luz. Quando eu tenho um dispositivo eletroeletrônico, por ali eu preciso de eletricidade. Tá ok? E para conduzir eletricidade, eu preciso de condutores. Estamos aqui no conceito de eletricidade básica. Condutor é toda a matéria que conduz a eletricidade. Isolante são aquelas que não conduzem. Professor, deu tilt, porque você falou que o silício é um semicondutor. Buguei. Então, por que não coloca um condutor para ser matéria-prima de um processador? Por que um semicondutor? Alguém faz alguma ideia? Para a gente acabar, que daqui a pouco para a gente poder fazer um intervalo. Por que nós usamos semicondutores? Por que o silício é um semicondutor? Diga. Pode falar. Porque quem é que é? Pode se falar. normal, ele poderia dar curto? Não é a questão do curto, né? A questão de você usar o semicondutor, porque o semicondutor, ele não é um isolante, porque ele conduz, mas ele não é um condutor na excelência, que conduz na totalidade. O semicondutor te permite um maior controle. Correto? Como assim controle? Um dispositivo eletrônico, e aí talvez eu não consiga agora nesse momento transmitir isso com clareza, porque estamos no primeiro módulo. Num segundo, uma conversa dessa daqui a 6 meses vai fazer mais sentido para vocês. Todo dispositivo eletroeletrônico é um dispositivo binário. Ele funciona com a presença de eletricidade no estado 1 e ele é desligado no estado 0, quando eu corto o fornecimento de energia. Então, tudo que vocês conhecem em termos de dispositivo eletrônico funciona com chaveamento 1 e 0. Se eu coloco um condutor, a velocidade é maior, mas eu não consigo ter a mesma precisão para passar e para interromper. Para passar e para interromper, porque tudo é chaveado. Tem horas que eu quero que passe corrente para que aquele circuito funcione, e tem horas que eu quero desativar esse circuito e ativar outro. Um semicondutor me permite maior controle.
Quando eu uso um condutor, é tudo tão intenso que eu não consigo controlar com a mesma precisão. Então, é necessário usar o quê? Um semicondutor, porque eu consigo controlar a passagem de corrente no estado 1 ligado e o desligado, que é a ausência de corrente. Que quando você liga o interruptor na tua casa e acende a luz, passa a corrente. Desativo, não passa a corrente. Dentro do processador é assim que funciona, é 0 e 1. Com o semicondutor eu consigo controlar melhor. Agora, na computação fotônica, não tem elétrons. Se não tem elétrons, é somente luz, eu não preciso me preocupar, por exemplo, com a dissipação térmica, porque eu não tenho geração de calor, eu não tenho troca de elétrons, não aquece. Eu consigo ter mais desempenho sem me preocupar com temperatura. Lembra do ENIAC, que esquentava demais as válvulas e queimava? Por quê? Porque é um dispositivo eletrônico, onde tem muitos elétrons. E quanto maior a quantidade de transistores, bilhões, maior o aquecimento. Mais potente tem que ser a dissipação térmica, são os coolers, aquelas ventoinhas em cima do processador. Com luz, com fótons, não preciso resfriar. Samuel, qualquer areia passada por um processo de extração química do silício, tá? Pelo amor de Deus, está gravado aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com o entendimento literal. Sim, o silício é retirado da areia através de um processo de extração. Tudo bem? É a mesma coisa que falar, por exemplo, que petróleo é gasolina. Gasolina é um derivado de petróleo, mas se você colocar petróleo no motor da tua moto, ela para, filho. O silício está precisa... O silício está na... Você se encontra na crosta terrestre, pessoal. Entendeu? Tem até um vídeo da Intel, que agora eu pego para vocês para a gente terminar. Aí a gente termina para vocês verem esse vídeo aqui, ó. Send to silício, da areia para o silício. É um vídeo da Intel. Agora, esse aqui eu localizo, porque esse eu tenho que achar na hora para vocês aqui, só para a gente finalizar. Da areia para o silício, Intel. Mas a relação do silício para a areia é a mesma que do petróleo para a gasolina. Se você colocar petróleo no motor do carro, ele para, tá? Rapidinho aqui, que eu já vejo aqui, passo para vocês o link. Achei aqui, peraí. Deixa eu colocar o link para vocês aqui, ó. Disponibilizar no chat, para que vocês possam ver aí durante o intervalo aqui, ó. Aqui tem um vídeo da Intel, tá? Um vídeo oficial da Intel. Samuel, essa conversa aqui está indo para um lugar meio estranho. Você colocou um alambique como combustível e andou. Tudo bem, tudo bem. Porém, tecnicamente, isso aí é questionável, né? Mas tudo bem, a gente entende. Eu nunca passei por esses momentos, não, mas está valendo. Vamos lá. Pula essa parte aqui, vai. Pula essa parte, não se entrega, não. Aqui está o vídeo da Intel, pessoal, que mostra aí, né, o processo de extração do silício da areia, né? Inclusive em inglês aí, né? Send to silício, né? Da areia para o silício. É um vídeo oficial da Intel. Vamos dar uma parada agora para o intervalo. Às 21h30 a gente retorna, né? E aí, para dar uma dinamizada, a gente vai pegar esse material que a gente utilizou aqui com vocês, esse conteúdo, e vai disponibilizar uma pequena atividade para vocês fazerem aí, para que vocês possam ter esse final de noite, utilizando esta base de conhecimento aqui, para vocês fazerem alguma coisa em cima desse assunto, beleza? Às 21h30 a gente retorna. Alexandre, fica à vontade aí. Pode falar, Matheus. Era uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais cedo, só que eu acabei esquecendo. O professor falou que o barramento que tem foi o que limitou a lei de Moore. Não teria uma forma, por exemplo, de fazer um outro tipo de barramento que permitisse essa lei funcionar? Essa questão da limitação em termos de barramento
ela ocorre justamente na atual forma computacional que nós entendemos pela computação clássica. A computação ótica, onde a transmissão se dará através da luz, esse modelo, isso está resolvido. Porque você não terá um limite tão baixo de 64 bits, porque assim, né, eu comentei, mas não entrei em detalhes. Qual é a limitação? A limitação é que nós temos hoje, por exemplo, vamos lá, quanto que você consegue armazenar de dados num computador? 1 tera, 2 teras, 20 teras, nós estamos numa quantidade de espaço de armazenamento grande. Você consegue hoje ter uma quantidade de memória RAM também muito grande, você consegue hoje numa configuração dentro da tua casa, montar uma máquina, e se você quiser colocar 64 gigas de memória RAM, você põe. Se você quiser pagar hoje 10 mil reais num Core i7 Extreme, com 12 núcleos, com 15 threads e uma capacidade de processar enorme, com mais de 30 bilhões de transistores, você consegue. O problema é que a comunicação entre memória RAM e o processador se dá por uma via chamada barramento, que a gente vai falar sobre isso. E ela está hoje no limite de 64 bits. Então, eu consigo processar muito, consigo alocar muito na minha memória RAM e consigo armazenar muito. Mas quando eu tenho que me comunicar, a estrada que eu pego, entre aspas, tá? É uma analogia, esta rua que eu tenho que pegar para me comunicar, ela permite apenas o envio de 64 em 64 bits. E aí eu preciso fazer vários ciclos, que é significativo, né? Quando eu tenho um processador com 4 GHz, eu consigo 4 bilhões, não é 4 bilhões exatos, tá? É um pouquinho mais. Mas, em média, 4 bilhões de ciclos de instrução é coisa pra caramba. Mas poderia ser muito mais se os barramentos tivessem... Barramento é a via de comunicação entre os dispositivos. Tudo bem? Tranquilo?